Abacuque, profeta Abacuque, hoje, uma reflexão sobre esse homem de Deus, né? Ele escreveu o seu livro, alguns dizem que em forma de canto. O profeta Abacuque, ele também era levita, além de profeta, ele era um levita, e todo o capítulo 3, na verdade, é um soneto, é música, ele fala através do cântico, louvando a Deus, né? Então, ele é uma oração em tom musical, a verdade é essa, e a gente vai aprender um pouco com esse profeta. Alguém já leu o livro de Abacuque aqui? Algum irmão? Alguns irmãos leram? Eu encorajo você a ler. Você vai encontrar elementos da fé, o apóstolo Paulo falando em Romanos, extraído do pensamento de Abacuque, e a gente vai tentar explicar na mensagem de hoje. Abacuque tem apenas 3 capítulos, é rápido, 56 versículos, você termina rapidinho. Agora, tem que se aprofundar, ler, procurar entender esses 3 capítulos que ele tem lamento. Na verdade, esse livro, se eu pudesse fazer o resumo dele, ele tem 2 lamentos, 2 respostas de Deus, ou queixas. Toda vez que o profeta se queixa, Deus vai lá e responde. Mas não é uma queixa pondo a Deus, ele quer entender. Deus vê a sinceridade do coração da gente. Por isso que o profeta Abacuque, eu estou lançando essa luz para vocês, é considerado um profeta que queixa, né? Mas não é uma queixa de murmuração, ele quer entender o que está acontecendo. E Deus responde a ele. Às vezes a gente vai e pergunta, Senhor, por que isso? E ele, aliás, quem lê Abacuque está pensando até está nos dias de hoje. Corrupção, imoralidade, tanta coisa acontecendo. Daqui a pouco a gente vai ler. Mas vamos lá no capítulo número 1. Vamos para o 1, depois vou para o 3. Capítulo 1. A iniquidade de Judá. Fala da iniquidade de Judá. Aí é sentença revelada ao profeta Abacuque. Era um profeta, tinha revelação da parte de Deus, era um profeta zeloso. Versículo 2, olha a pergunta dele. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Versículo 4, a igreja, vamos lá? Que coisa, né? Parece que a gente está vivendo os dias de hoje. A justiça é torcida, porque, enfim, hoje o irmão mandou para mim uma mensagem, achei interessante, e ele estava extremamente aborrecido com um vídeo onde mostrava, parece que um assassinato de um rapaz, né? E a mãe estava lá no tribunal, e a mãe estava um pouco nervosa, obviamente, o filho havia morrido, e parece que ela pediu a palavra, e o juiz disse a ela que ela tivesse mais respeito com o assassino, uma coisa assim. Muita gente se escandalizou. Uma mãe, para ela, não é fácil. Então, parece que a justiça está torcida. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Versículo 5, vamos lá? Vede entre as nações... Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Meus queridos irmãos, vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos dê orientação, e todos que estão aqui são desafiados a ler todo esse livro, 3 capítulos, 56 versículos, e vai ter um entendimento bem melhor. Obrigado, meu Deus, porque Tu és um Deus justo, Tu és o Deus de justiça. A justiça do homem falha, mas a Tua não. A Tua justiça, ó Pai, ela é estabelecida para sempre. O Teu trono, a base dele é justiça e equidade. Toda a glória seja dada a Ti. O profeta Abacuque ficou confuso
E eu acredito que ainda hoje, ó Deus, muitas vezes crentes sinceros e fiéis não entendem o que está acontecendo, ó Pai. Onde, ó Deus, o mundo jaz do maligno, tantas coisas distorcidas, ó Pai, tantos inversão de valores, e muitas vezes, ó Pai, ficamos pensando, até quando, Senhor? Até quando? Assim como o profeta Abacuque nos dá a direção, nos mostra, ó Deus, como o Senhor fará, porque Tu és um Deus que age, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nos dá o entendimento, perdoa nossas faltas e nos ajuda a entender Abacuque, esse profeta chamado profeta questionador. No nome de Jesus, vamos dizer amém, irmãos? Conquistando o avivamento espiritual. Conquistando o avivamento espiritual. O capítulo 1 de Abacuque, todo ele, Abacuque, é um lamento. O capítulo 1 é um lamento. O povo de Deus está afastado da vida da aliança. O versículo 2 a 4 fala sobre isso. O povo pecou. Judá afastou-se de Deus. O povo carregado de iniquidade. E Deus agora está dizendo ao profeta, porque Deus é tão santo, tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Você vai ver o profeta falando da santidade de Deus, e o povo estava abusando, e Deus disse assim que não vai ficar sem castigo. No primeiro lamento do profeta, a gente acabou de ler, o povo afastado da aliança, e aí vem a primeira resposta de Deus, justamente do capítulo, do versículo 5 até o versículo 11, Deus está dizendo que não ficará sem ser punido o povo dele porque pecou. Irmãos, há muitas pessoas que pecam, pessoas que realmente praticam iniquidade e não tem temor ao Senhor, não vai ficar desse jeito, porque a Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. Por isso que há a necessidade de um homem se arrepender urgente diante do Senhor, porque vai chegar a conta, vai chegar o dia da cobrança. Pessoas que vivem, sabem o que devem fazer e não faz, comete pecado, muitas vezes está dentro da casa do Senhor, está cometendo coisa que não está agradando a Deus e pensa que Deus está feliz com isso. Deus não está satisfeito. Por isso que a conta vai chegar. É bom cada um se consertar. E o profeta Abacuque, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele ficou mais ainda perplexo, porque Deus disse que vai levantar uma nação mais amarga, vai levantar um povo mais violento para punir o povo de Israel, o povo de Judá. Como é que o povo, Deus não estava se agradando dele, e Deus usa, no caso, eles estavam sob o comando da Síria, e Deus chamava agora os neobabilônicos. A Babilônia iria invadir, a Babilônia iria tomar dos assírios o poder e ia castigar. Só que os babilônicos eram muito ferozes. Ele usa imagem como leopardos, os cavalos deles são ligeiros, e vem para destruir o povo de Israel. Aí Abacuque disse assim, não, desse jeito eu não estou entendendo. E no capítulo 2, do primeiro versículo, observe o que esse profeta diz. O capítulo todo em primeiro é Abacuque questionando a Deus, porque um povo mais perverso do que o povo de Israel, o Senhor vai usar como instrumento para a punição do teu povo. Aí Deus diz assim, nas minhas palavras, eu vou punir Israel e vou punir os babilônicos, eu vou punir os dois. Vou punir Israel porque sabe da minha aliança e abandonou, e eu vou punir também os babilônicos porque faz coisa que não me agrada. O profeta não entendeu e disse assim, por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Segura aí, muito importante esse versículo. O profeta, como não estava entendendo todo aquele contexto, inclusive de muita dificuldade social, de muitas coisas que estavam acontecendo, distorções, ele disse assim, eu quero uma resposta. E ele foi para a torre, foi orar. Essa expressão, torre de vigília, né? A gente tem aqui uma torre de vigília. Os profetas naquele tempo era chamado de vigia. Tem algumas traduções que falam que ele ficava vigilando de atalaia. Ele disse, eu vou ficar de atalaia, eu vou jejuar, eu vou orar e só vou sair da torre quando eu obtiver uma resposta. Eu acho interessante Abacuque, porque além de profeta, era um homem de oração, era um homem que buscava a Deus. Ele não entendia, Deus tinha explicado a ele, mas ele não entendeu, então eu vou ficar de vigília. Veja o versículo número 2, o que é que ele diz? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que quem passa, que possa ler até quem passa correndo.
foi primeiro a propaganda outdoor, né? Parece aí quem passa correndo pode ler. Deus, ele teria que colocar em letras garrafais, em letras grandes, para quem passar correndo leia. No outdoor não acontece isso? Pronto, foi o primeiro lançamento com Abacuque. Deus disse que Abacuque quer fazer isso. Quem passar correndo eu vou dizer o que é que eu vou fazer. E ele usa um tema que será um tema de Paulo. Porque Abacuque, irmãos, ele trata do problema do mal. Ele não entendia porque tanta perversidade e Deus estava tão tolerante. Mas virá a punição. Veja o versículo seguinte que é que diz: porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, Deus é o justo juiz. Deus tem tido paciência muitas vezes com o homem. Tem dado a oportunidade de se converter, mas o homem volta para o mesmo pecado, fica praticando as mesmas coisas que Deus tem avisado que deve parar. Então chegará o dia do acerto de conta. Deus vai levantar o povo, vai punir, né, o povo de Israel, o povo de Judá, e depois punirá também aquela nação. E diante de todas essas circunstâncias, irmãos, aqui o texto diz que Judá será castigado pelos caldeus, e Deus também vai punir os caldeus porque castigaram Judá. E foi ele que mandou. Irmãos, às vezes a forma de Deus trabalhar a gente não entende, mas Deus é o justo juiz. Ele é puro de olhos. E aqui tem pelo menos alguns ais para aquela nação pecadora. Ai de quem se afasta dele. E aqui, meus irmãos, eu percebo 5 ais sobre os caldeus. 5. Porque eles puniram o povo de Deus. E mandado pelo próprio Deus. Não sei se você já viu uma expressão, Deus usando os assírios, dizendo que Ciro era o seu ungido. Deus usa quem ele quer. Deus faz do jeito que ele quer. Então aqui, meus irmãos, às vezes o povo está sofrendo com tudo o que está acontecendo, mas culpado foi o povo. Muitas vezes somos nós, que muitas vezes não entendemos, e estamos fazendo uma coisa que depois nós vamos sofrer. E depois, mas Deus, foi vocês que escolheram isso. E aqui, meus irmãos, eu pensei nesses 5 ais, aqui está no capítulo número 2, a partir do verso 6, eu não vou ler todos eles agora, porque o tempo não vai dar, que eu quero me deter no capítulo 3. Eu falei que o livro de Abacuque são divididos pelo menos em 3 sessões. Primeiro o lamento e Deus responde. Segundo o lamento e Deus responde o lamento. E o terceiro é uma oração. Quando Abacuque entende, ele desce da torre de vigília, desce satisfeito, e ele faz essa oração aqui, irmãos. Veja o que é que está. Vamos lá. Ele condena o povo de Israel, porque pegavam uma madeira, faziam Deus a idolatria. Cozinhava a comida com aquela madeira, o resto que sobrou, e o resto adorava. Isso Deus não admite. Não terás outro Deus diante de mim. E Israel, mesmo sabendo da exigência divina, ele pecou. Mas então, a oração de Abacuque, capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Abacuque, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ele era um levita, né? Já falei. E ele faz esse capítulo 3, ele faz essa oração. A igreja pode ler o versículo 2? Toda a igreja, vamos lá? Segura aí. Falei do capítulo 1, capítulo 2, a oração, a angústia do profeta, de ver o pecado rolando. Irmãos, talvez você conheça uma pessoa que está em pecado, e já foi avisado, mas continua no pecado. O fim não é bom não. Deus manda avisar. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Então aqui, Abacuque ficou alarmado com o que viu, e Deus falou com ele. Justamente nesse versículo 3, capítulo 3, versículo 2, está o tema da nossa mensagem. Conquistando avivamento espiritual. Enquanto ele não entendia, ele perguntava a Deus o que é que estava acontecendo naquela desordem social, o povo totalmente sendo devorado e tantas coisas acontecendo. Então, aqui ele busca um avivamento. Aviva a tua obra. Olha aqui. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Abacuque está pedindo um avivamento a Deus.
para que Deus possa avivar no decorrer dos anos. E aqui, meus irmãos, pensando nesse tema, uma pessoa que quer buscar o avivamento, uma pessoa que quer crescer diante do Senhor, de um despertamento, ela precisa praticar algumas coisas, diria, básicas. Como é que a gente pode crescer e se aproximar de Deus sem ler Bíblia? Vai ser difícil, a palavra. Como é que a gente pode crescer se não tem oração? Palavra, Bíblia e oração. E também não iremos ter esse avivamento se a gente não tiver comunhão. Na pregação da palavra, no crescimento do Evangelho, nós precisamos ter uma vida de santidade. Abacuque vai dizer, o nosso Deus é santo, é puro de olhos, não consegue ver o mal. Então, quem sente a necessidade de um avivamento aqui nesta noite, no seu coração, você sente a necessidade? Você precisa melhorar? Pois precisamos buscar esses elementos que aqui foram apresentados. Quem sente a necessidade de um avivamento, 3 coisas devem acontecer na sua vida. Ok? Bem rapidinho, a hora avançou muito. 3 coisas você precisa, se você deseja verdadeiramente um avivamento. Em primeiro lugar, olha o que ele diz. Ouve, Senhor. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. Ele ouviu, né, o que Deus falou. Deus vai punir. Então, em primeiro lugar é isso. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. Aquele que sabe ouvir tem mais chance de crescer. Às vezes a gente não quer ouvir Deus falar. Deus está falando, fala a Deus, a gente não quer ouvir. Então a gente prefere muitas vezes falar do que ouvir. E na economia divina, Deus quer que a gente escute. A oração é muito mais do que falar, é também ouvir. Abacuque era um profeta que sabia muito bem ouvir e falar, ouvir a palavra do Senhor. Mas aqui, sabe, irmãos, Tiago também diz, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, né? E tardio para irar-se. É preciso ouvir. Deus quer falar, Deus quer que a gente escute, né? Ele diz, a quem enviarei? E para Samuel, quando ele chamou Samuel, Samuel não entendia, ele disse lá no final, fala que teu servo ouve. Nós precisamos ouvir de Deus. Nós precisamos ouvir qual é o chamado. Você acredita que você não tem nenhum chamado de Deus? Pois nós temos. Muitas vezes nós estamos com nossos ouvidos incircuncisos. Não estamos entendendo, porque a gente busca esse avivamento e às vezes não acontece. Falta o seguinte, então em primeiro lugar, ouvir. Mas aqui também a gente percebe que Abacuque ficou alarmado. Ele teve preocupado. Eu me sinto alarmado diante de tudo que está acontecendo. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Eu estava falando aqui no Cultura Espiritual sobre reportagens, não apenas aquela programação policial. A gente fica alarmado do que está acontecendo. Uma médica de 68 anos caminhando, acho que todo mundo viu isso aí, quem viu ali, ela... 2 camaradas passou na moto, uma senhora caminhando, já não vai com relógio para caminhar, já não vai com nada, mas eles viram a aliança na mulher, mas só que a aliança não saía, morderam o dedo, deram 5 chutes na mulher, quebraram a costela, deu um murro, e todo mundo fica alarmado. Ou será que a gente está achando isso normal? E agora também, nessa semana, a menina saiu da igreja, o carro estava distante do estacionamento, e foi buscar o carro, marginais, pegaram aquela menina, aquela jovem, e foi morta. A gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo. Temos que estar realmente alarmados. E foi isso que Abacuque ficou. Eu me sinto alarmado. Entrar em estado de alerta, o crente. É o mesmo sentir um grande temor do que está acontecendo. Jesus está voltando. Hoje eu dizia uma diaconisa, a gente tocava um determinado assunto, ela falou, pastor, o que é que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo no mundo? Jesus está voltando. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Tem gente deixando Jesus por qualquer coisa. Tem gente que está no pecado e quer continuar fazendo a obra do Senhor, e Deus não suporta isso. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não ouvir o seu clamor. Mas o pecado faz separação. Quem estiver numa vida de pecado, é bíblico isso, está cortado. O pecado tem esse poder de separar o homem de Deus. A gente canta o hino, nada nos separará do amor de Deus. Tem uma coisa que separa, o pecado. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados. Se alguém está ouvindo aqui, está numa vida de pecado, pecado de estimação, pode abandonar esse pecado, porque isso vai terminar mal. Pode ser quem for, porque Deus não tem por inocente o culpado, gente. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta ficou alarmado. O problema é que hoje muitos estão conformados com a vidinha que tem, pega a Bíblia, abre, passa 2 minutinhos ali, já recebeu a alimentação, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a casa do Senhor, não tem compromisso na evangelização, não tem compromisso. Se engancha e se embaraça com muitas coisas. E Abacuque, ele não ficou
conformado. Ele ficou alarmado, porque, irmãos, não é medo, fobia de Deus, nada disso. Ele ficou pesaroso de tudo que viu aquilo ali e sabia que tem que pregar a palavra. Mas, acima de tudo, o que o homem deve fazer é obedecer a Deus. Aquele que teme o Senhor vai alcançar misericórdia, desde que a gente se arrependa e sirva a Deus. Eu falei outro dia aqui da igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. Tem gente que até lembra, realmente eu estou em falta, mas não tem arrependimento, muito menos volta e continua na vida de pecado. Pois Deus está falando com você nessa noite. Comigo, com você, está falando. Insiste em jogar em bicho, insiste em fazer coisa que não quer. O médico dá uma ordem, mas não ignora tudo e vive a seu bel prazer. Vai pagar o preço. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém. É bom que a igreja entende, viu, irmão? É para mim e para você essa palavra, para todos nós. E aqui, meus queridos irmãos, ele ouviu Deus, sentiu alarmado, ficou preocupado, mas ele pede a Deus algo. Olha o que ele pede a Deus. Coloca aí o 3:2, por favor. Ele faz uma petição e eu quero terminar com essa petição. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Eu me sinto preocupado, estou alarmado. Aviva a tua obra. Ele pede a Deus alguma coisa. Ele faz uma petição. Aviva o teu povo. Você acha, eu falei no começo, se você está apresentando um avivamento, nós estamos. Mas nenhum lugar na Bíblia tem avivamento sem descobrir a palavra do Senhor. Tem que voltar a palavra. Aqui na igreja a gente sempre dá um estímulo. Leia o livro de Jó, leia o Salmo, leia alguma coisa, faça alguma coisa, irmão. É importante. Leia a palavra. E ele pediu isso. Aviva a tua obra, Senhor. Ouvir a voz de Deus e temer não é tudo. Tem algo mais que nós precisamos fazer. Quem sente a necessidade de um avivamento, pede a Deus que sua misericórdia atue de forma direta no seu coração. Deus quer fazer uma obra, mas você continua do mesmo jeito. Continua em desobediência, continua no pecado, continua praticando o que Deus não quer, não vai vir avivamento. Temos que obedecer. Então, aqui o pedido dele é que Deus avivasse a obra. Ele pede a Deus na sua misericórdia. Ele pede que reconhecer os erros, sabe da santidade de Deus, Deus é santo, e ele quer pedir um avivamento. Sabe qual é a minha... Eu queria conseguir colocar isso na sua cabeça. Faça um pedido a Deus. Deus, eu quero melhorar. Eu quero ser mais santo, eu quero buscar a tua presença. Meu Deus, tira de mim o que não te agrada. Davi fez era um escolhido de Deus, era ungido, mas quando ele pecou, ele no Salmo 51, ele pede a Deus uma mudança na sua vida. Torna-me a dar a alegria da salvação. Tem gente que perdeu a alegria, não tem mais louvor, não tem mais alegria, não se move para um culto matinal, não se move para nada. Tem aqui 41 dias de oração, mas vai ser muitas vezes ignorado. Eu queria dizer a você que Deus, quando Ele coloca isso na minha vida, Ele tem algo, Ele tem um porquê que colocou isso. Talvez você não possa durante a semana, mas você talvez possa fazer um esforço, venha buscar o Senhor, enquanto pode. Porque tem uma conclamação profética. Busca o Senhor enquanto você pode. Muita gente quer ir buscar, mas hoje está hospitalizado, está deitado, está sem condições de ir. Você ainda está com condições, então busca o Senhor. Ele termina com isso. Pede que Deus atue no seu coração. Então, meus irmãos, em breves palavras, a hora já chegou. Quando um avivamento ocorre de verdade, não é avivamento, o culto foi uma bênção. É se você, se eu, nós estamos realmente buscando o Senhor. Quando ele acontece de verdade, é fundamental que surja uma mudança de postura. Arrependimento. Isto é, uma mudança em 3 âmbitos, pelo menos. Aqui o estudioso diz o seguinte: primeiro, sua relação com Deus. Hoje eu falava de Jó, quem estava aqui pela tarde lembra que Jó, ele era uma bênção. A gente vê o capítulo de Jó, fica encantado. Jó é a família. Orava pelos 10 filhos, fazia altar para os 10 filhos. Mas sabe o que Jó disse? Depois de toda a experiência que ele passou, sofrimento, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Você vai ter um conhecimento maior de Deus. Infelizmente, muitos crentes, profetas, tiveram conhecimento maior de Deus depois que entrou numa fornalha. Aí começa a buscar Deus. Quando a fornalha aparece, Senhor, liga para fulano, eu quero orar mais. Não espere fornalha na sua vida. Essa palavra guarda no seu coração. Deus está te chamando para fazer a obra dele. Não espere algo acontecer terrível na sua vida para querer buscar o Senhor. Então, em primeiro lugar, esse avivamento vai acontecer primeiramente
quando 3 coisas acontecem. Primeira, sua relação com Deus precisa melhorar. Segundo lugar, sua relação em si mesmo, consigo mesmo. Sua vida devocional como está? Não precisa responder. Qual foi o tempo que você passou hoje? Você teve a oportunidade de pregar hoje? Pregou. Hoje pela manhã, eu recebi um telefonema do meu irmão Regis. Está ali, Regis. Ele disse: pastor, eu queria aproveitar uma oportunidade. O senhor está na igreja? Estou na igreja. E eu queria, pastor, aproveitar uma oportunidade. Estou com um casal aqui muito amigo. Das antigas, né, Regis? E eu falei muito do senhor e queria apresentar. O senhor dá uma palavra profética para eles. Gostei muito. Estava aqui conversando, estava outro gabinete, daqui a pouco lá vem 2 jovens casados. Mas, irmãos, Deus usou tanto para a honra e glória do Senhor lá no gabinete. E a palavra começou a falar, a palavra de Deus. A gente começou a oração, depois entrou com a palavra. Daqui a pouco, sabe o que está acontecendo? Regia, minha testemunha estava aprendendo choro, lágrimas. Você está tendo a oportunidade de falar de Deus. A pergunta é: você está falando? Deus às vezes coloca você no caminho. E eu não sei qual foi a impressão dele, Regia. Depois você foi conversando com ele. Mas eu tenho certeza que da próxima vez que ele vier de São Paulo para cá, eles não são daqui. Ele vai voltar para a casa do Senhor. Eu espero que ele volte lá. Você não espera acontecer uma coisa grave na sua vida. Tem gente parada, irmão. Parado. Vai querer se movimentar quando vier os transtornos da vida. Não espere isso não. Por favor. Deus está chamando você na brisa. Deus está chamando você agora na brisa. Vem para te aviva, desperta tu que dormes. E aqui para concluir, a igreja pode ficar de pé, por favor, irmãos. A conclusão. E uma reflexão. Preste atenção nessa reflexão lá de Jane. Todos que estão presentes, preste atenção. Fique bem ligado. É impossível, Roberto Socorro, preste atenção. É impossível ocorrer um avivamento sem que o cristão não passe a ler e amar mais a Bíblia. A gente clama aqui com a escola bíblica dominical de 200 pessoas. Está na hora, irmão, de despertar e vir para estudar a Bíblia. Professores se preparam. No domingo pela manhã, se vier uma visita, traz a visita para a igreja. Não perde essa oportunidade. E aqui diz que é impossível haver um avivamento sem leitura da palavra, sem amar mais a Bíblia, sem um aprofundamento na vida em comunhão com Deus.